Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração para nós seguirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor já preparou, já de início para nós aqui nessa noite. Nossos corações estão felizes, Senhor, diante de Ti, e que possam continuar felizes ao ouvir Tua palavra, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti que conduza esse momento, Senhor. Tome Tua palavra e fale ao nosso coração. Conduza, Senhor, que este momento possa ser de acordo com a Tua vontade, que não seja algo mecânico, nem forçado, nem conduzido por qualquer movimento meramente humano, mas que seja conduzido por Ti mesmo, Senhor. Tome Tua palavra, Senhor, fale a nós na Tua palavra, conduza o nosso coração, Senhor, aonde está o Teu coração. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender esses assuntos que temos tratado, Senhor. Às vezes nós encontramos tanta dificuldade e junto com a dificuldade também vem o cansaço que nos cerca, Senhor, das rotinas dos nossos dias. Mas nós pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor possa trazer uma provisão especial para nós, Senhor, possa trazer nossa mente cativa, que o nosso coração possa estar aqui nesse momento, Senhor, para que nós não percamos Teu falar. Senhor, novamente quero expressar diante de Ti, de que reconhecemos, Senhor, de que isso que temos visto em Tua palavra, não apenas no momento em torno do livro de Jó, mas também em todos os outros momentos que chamamos de estudo, Senhor, são muito mais do que momentos de estudo, Senhor. O Senhor tem se dado a nós, tem revelado o Teu coração a nós, Senhor. Que o Senhor possa trazer essa percepção urgente aos nossos corações, Senhor, para que nós não consideremos Tua palavra comum, que não consideremos somente como história, Senhor, mas que nós possamos tocar de fato as verdades que estão no Teu coração, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a todos nós, Pai. Todos nós carecemos do suprimento, da ajuda que vem de Ti, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor, e podemos assim dizer, porque é assim mesmo que estamos. Nós nos entregamos confiados em Tuas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, os irmãos já bem sabem que nós temos nos detido, bem pausadamente em 1 Coríntios capítulo 10. Mas, visto que nós temos uma memória bem curta, eu gostaria de trazer novamente à memória apenas o ponto central que tem nos guiado em 1 Coríntios 10. Porque nós temos a tendência de começar a separar como se fossem outros estudos, outros assuntos, mas não percamos a linha que o Espírito tem feito conosco como igreja. E os irmãos podem perceber que todos os estudos eles estão ligados, e não é diferente no que diz respeito a 1 Coríntios 10 e o livro de Jó também. Então, lembre-se que esse parênteses que nós começamos a ler 1 Coríntios 10 e temos ido ao Antigo Testamento, procurando as citações de Paulo, que basearam Paulo, então, pelo Espírito, a escrever o capítulo 10 de 1 Coríntios, nós fizemos esse parênteses dentro do livro de Jó, não é um estudo à parte. Então, o Espírito, ele está nos conduzindo na mesma linha. 1 Coríntios 10 está na mesma linha que o Espírito vinha nos conduzindo no livro de Jó. Isso é extremamente fundamental, porque daqui a um pouco tempo, nós retornaremos para o livro de Jó. Então, pode ser que nós ficaremos meio confusos, mas tanto tempo nós estamos em 1 Coríntios 10 e começamos a ver um monte de texto do Antigo Testamento, mas irmãos, é justamente aí que nós precisamos trazer nossa mente cativa no Espírito e perceber os movimentos do Senhor. Perceber que o que Ele tem feito é uma linha sequencial e todos o falar dele conosco como Assembleia estão ligados e não são estudos independentes. Isso é muito importante. Então eu já trago esse falar inicial, irmãos, que já ardia no meu coração, e também o irmão Eliezer também, nós estávamos conversando algumas coisas nesse sentido, para que nós não percamos a linha, certo? Perceba que o Senhor ele tem feito movimentos na mesma direção, isso é muito importante. E como já orei, irmãos,
não vejam, por favor, somente como estudos. Nós não temos palavra melhor para usar, né? Às vezes, então nós falamos como estudos, né? Mas não permita que na sua mente seja algo ligado apenas ao intelecto, seja algo apenas que você vai anotar no seu caderno. Por favor, não deixa isso acontecer. Como já orei, irmãos, o Senhor, Ele está revelando para nós qual é o seu desejo, o que está no seu coração. Isso que está acontecendo aqui vai além de escrever em um caderno. São movimentos espirituais que o Senhor tem feito conosco como Assembleia. E se nós não compreendemos isso, nós perdemos praticamente tudo. Entende? Nós estamos falando, irmãos, de, por exemplo, de olhar exemplos que foram deixados nas Escrituras para nós, que não são apenas histórias, são exemplos, tipos, ensinamentos para nós hoje. Porque nós, como povo do Senhor, louvado seja o Senhor, um povo que foi resgatado por Ele, comprado por Ele, nós podemos, a exemplos que nos foram deixados, cair nos mesmos erros. Então a bondade do Senhor em nos conduzir a ver esses exemplos, a nos alertar, para que, diferentemente daquela geração que morreu prostrada no deserto, nós possamos herdar tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo. Compreende, irmãos? Então, nós estamos falando aqui de uma fé ativa, que toma posse. Esse é o princípio de Josué. Quando o povo vai herdar a terra, o Senhor fala assim: qual é o princípio? Coloque a planta dos pés, porque eu já dei a terra. Mas, irmãos, a primeira geração falhou sendo povo do Senhor. Compreende? Então não estamos tratando aqui de perder salvação, nós vamos entrar nisso, mas eu preciso colocar isso aqui, porque são pontos essenciais para que não haja confusão na mente dos irmãos. Quando nós entramos nesses textos, 1 Coríntios capítulo 9 já vai deixar isso bem evidente, que é o capítulo antecedente do capítulo 10, que nós estamos estudando. Paulo já vai construir uma linha falando de coroa, falando de prêmio, falando de disciplina, né, de um atleta, falando de esmurrar o corpo, para que, tendo pregado a outros, ele vai usar uma palavra ali: não venha eu mesmo ser desqualificado. Então perceba que é algo ligado à recompensa, ligado à herança, ligado a prêmio, ligado à coroa, e não em perder salvação. Você é filho, eu sou filho, e nós não deixaremos de ser, porque isso não depende de nós. Compreende? Fomos colocados em Cristo, e esse terreno é firme, ninguém jamais poderá nos tirar daí. Então nós não estamos falando de perder salvação, nós estamos falando de perder a recompensa, que está ligado com maturidade espiritual e, consequentemente, ligado ao eterno propósito de Deus. Parece, né, irmãos, muitos termos, né? Às vezes fica difícil da gente até entender isso, mas eu estou depositando esse monte de coisa, porque agora nós vamos construir isso na medida que nós formos lendo os textos. Então perceba, irmãos, em nenhum momento, quando nós estamos indo para o Antigo Testamento e vendo as citações de Paulo, em nenhum momento nossa intenção é balançar o terreno da salvação. Isso é firme e seguro, está consumado, uma obra perfeita, segura, louvado seja o Senhor. E agora nós estamos vendo que, desde que somos filhos, e aqui está um ponto que nós carecemos de muito entendimento, Deus tem uma expectativa no seu coração. A vida cristã, ela não termina com filiação, ela não termina com perdão de pecados, ela não termina com aquilo que Deus fez em nós, por nós. Compreende? Esse é o início da vida cristã. Agora Deus tem uma expectativa. E qual é a expectativa? A que sempre esteve: o seu eterno propósito. É isso que conduz todas as ações de Deus conosco. E Ele nos chama agora à cooperação. Por isso que nós precisamos avançar para a maturidade espiritual. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Nós olhamos sempre o que Cristo fez por nós, e por nós, e por nós, e por nós, e a gente fica nesse terreno, e às vezes isso leva a gente para um extremo. Ouça isso com muito amor. É fundamental que a base, o fundamento seja colocado. Mas agora, tendo o fundamento colocado, nós precisamos avançar em Cristo, perceber o que Deus tem no seu coração, qual é o seu eterno propósito, e saber que Ele nos chama à cooperação. Ele não vai fazer isso sozinho, Ele vai fazer conosco, em cooperação. E aqui também preciso colocar algo, para que não possamos ir para outro extremo.
Quando a gente fala em cooperação, nós não estamos falando de uma ação somente nossa. É a graça de Deus comigo, como Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Porque sem a graça, sem permanecer em Cristo, sem essa habilitação que vem do Senhor, nós não podemos fazer nada. Mas tendo isso, o Senhor nos chama à cooperação. E esse é um mistério que nos deixa de joelhos em adoração, irmãos. Saber que Deus nos chama à cooperação com Ele. Ele determinou-se não fazer isso sozinho. Irmãos, isso tem que falar o nosso coração, entende? Tem que mover, tem que capturar, tem que guiar as nossas vidas. Às vezes nós estamos, estou até me estendendo, mas deixa o Senhor conduzir. Às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com coisas muito pequenas. Nossas vidas estão sendo movidas por coisas muito pequenas. Quando Deus tem nos chamado à cooperação com aquilo que está no seu coração, e sempre esteve lá. O pecado não mudou isso, irmãos. Compreende? Então, quando, por exemplo, a gente fala de reino, e isso é um ponto importante porque talvez também é um assunto que causa muita confusão na mente dos irmãos. Quando nós falamos de reino, nós também precisamos ligar o reino ao eterno propósito. Porque no reino, nós estamos vendo justamente a manifestação do eterno propósito de Deus. É quando os filhos maduros, os vencedores, eles reinarão. É quando se tornará evidente aquilo que está no coração de Deus, irmãos, e que depois se estenderá por toda a eternidade. Irmãos, não perca isso. Por favor, ore sobre isso, porque isso vai mudar a perspectiva que o irmão lê as Escrituras. Vai abrir um novo horizonte. Se os irmãos colocarem os textos que nos chamam a atenção, que às vezes são textos que a gente não entende, agora quando você coloca esse pano de fundo, vai abrir um novo horizonte para os irmãos. E isso tem que ser, irmãos, algo que capture o nosso coração, e não mera teoria. Não mera teoria, isso tem que guiar as nossas vidas. Então, tendo dito isso, quando nós estamos no livro de Jó, agora veja como tudo vai se conectar. Estou passando um pouco mais rápido, porque depois nós vamos para o texto. No livro de Jó, o assunto é esse. Porque o assunto do livro de Jó é de um filho que já é filho, está sendo conduzido à maturidade espiritual, que é um termo que nós usamos aqui, que às vezes também dificulta, plena filiação. Mas plena filiação é isso, é conformação a Cristo. Plena conformação a Cristo. É sermos conduzidos de uma posição onde nós somos bebês, e aí envolve todas as circunstâncias, né, que nos cercam de bebês e sinais e traços de maturidade espiritual, que verdadeiramente nós podemos mentir, nos cercam, e há muito em nós ainda, mas sair dessa esfera de tecnós, de filhos, bebês, para uma esfera de maturidade, de assumir responsabilidade, de reinar com Cristo. Porque maturidade envolve reinar, e reino envolve estar ligado com o eterno propósito. Observe que não são temas para teólogos, não são temas para a gente torná-los difíceis. Isso são assuntos práticos que tem que ganhar o nosso coração, irmãos. É disso que nós estamos falando. Esses 8 anos aqui que nós estamos aqui para mais, que nós estamos ouvindo a palavra, tem que gerar isso, irmãos. Estou provocando os irmãos mesmo a isso, a orar sobre isso. Não permita que caia na cadeia de mero intelectualismo, por favor. Então, Jó, é aí que gira o assunto de Jó. Por isso que quando a gente fala que irmãos que vieram antes, assim, eles tiveram a sua porção, mas eles ficaram em torno do assunto do sofrimento, e ficaram ali vagueando. Agora, quando a gente compreende que Deus está conduzindo Jó à maturidade espiritual, o livro se abre, irmãos. E também não é um assunto teórico, é um assunto para nós estarmos orando e pedindo ao Senhor que nos ajude. E no final, o que nós vemos? Nós vemos aquela dupla recompensa, né? Ligando ao direito de primogenitura, ligando à maturidade espiritual, ligando a reino, ligando a eterno propósito. Tudo isso que eu estou jogando aqui para os irmãos orarem sobre, nós vamos ver com calma no decorrer dos tempos, se o Senhor assim nos permitir. Então, irmãos, eu precisava colocar isso para os irmãos perceberem. Por quê? 1 Coríntios 10, ele começa com um ora, que liga ao capítulo 9. E o assunto do capítulo 9 não é salvação, é recompensa, é reino, é eterno propósito.
Então Paulo entra no capítulo 10 com o mesmo foco. E agora ele vai trazer exemplos que foram deixados para nós, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Olha a bondade do Senhor, irmãos. E às vezes a gente passa tão rapidamente pelos textos. É por isso que eu entendi do Senhor de me deter nesse capítulo. Eu tinha feito um movimento, o Senhor falou, para e lê os textos. Porque nós precisamos ver esses exemplos, irmãos, porque foram exemplos deixados para nós como advertência para nós. Então nós precisamos parar e considerar, porque o desejo do Senhor não é que nós morramos como a primeira geração no deserto. O desejo do Senhor é que nós herdamos tudo aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Esse é o desejo do Senhor, irmãos. Então agora sim, vou respirar. Agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 10 e vamos voltar de onde nós estávamos. 1 Coríntios capítulo 10, então. Então é um texto que nós temos repetidamente procurado ler ele, né? E isso é muito bom porque nós vamos guardando a palavra no coração, né, irmãos? É maravilhoso ler a palavra. Então, se você tem tido um sentimento de, nossa, como está repetitivo, talvez precise orar um pouquinho mais, porque, irmãos, sempre quando o Senhor ele volta conosco num texto, Ele tem algo para acrescentar. Ele sempre fala, irmãos. A repetição do Senhor, isso é uma lei da palavra de Deus. A repetição do Senhor nunca é vazia. Nunca é. Nós vamos ver algo do livro de Deuteronômio, os irmãos vão ver que Deuteronômio ele é uma repetição, mas ele não é uma repetição vazia. Então sempre que o Senhor repete algo conosco, nesses 8 anos, Ele vai repetir até o final, irmãos. O Senhor vai continuar repetindo os mesmos assuntos. Ele sempre acrescenta algo, irmãos, por sua bondade e misericórdia. A luz vai se ampliando, a revelação ela é progressiva. Graças a Deus por isso. Então, vamos desde o verso 6, versos 1 a 4, os irmãos sabem que são experiências que aquela geração, todas elas tiveram as mesmas experiências. Então, do verso 5, vamos desde o verso 5, o Senhor faz então diferença agora. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o primeiro problema que nós vimos é uma cobiça ligada às coisas do mundo. Isso nós vimos no contexto de Números capítulo 11. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Então nós temos o segundo problema que nós citamos, isso os irmãos já têm anotado, que é idolatria aos deuses. Então esse foi o segundo problema que nós nos detivemos no último momento. Lembra daquela cena de Êxodo capítulo 32, do bezerro de ouro? Moisés no monte por 40 dias e 40 noites, recebendo do Senhor toda a visão que diz respeito ao tabernáculo e recebendo as tábuas do testemunho, e o povo embaixo então caindo em idolatria. Que contraste, irmão, que contraste. Então nós procuramos colher aqueles princípios, e antes de finalizar esse segundo ponto, o Senhor então tem colocado no meu coração de nós irmos a Deuteronômio, que é onde aparece a mesma citação, o mesmo exemplo lá do bezerro de ouro, agora em Deuteronômio, só que lá agora é para a segunda geração. Então nós precisamos ler, o povo está em Cádiz, nas campinas do Moabe, nas portas da terra de Canaã, e o Senhor agora vai repetir novamente esse mesmo exemplo. E lá nós temos algumas coisas bem interessantes. Então eu convido os irmãos, por favor, deixem 1 Coríntios 10 marcado aí para ficar mais fácil de voltar, e vamos a Deuteronômio. Faz tempo que eu não cito alguma coisa, para os irmãos anotarem. Eu vou citar algo aqui
dado a importância que tem nessa repetição que nós vamos fazer agora com a segunda geração, onde o Senhor vai recordar o povo a mesma cena do bezerro de ouro, agora nas portas de entrar na terra de Canaã. O livro de Deuteronômio, ele pode ser dividido em 3 discursos, e eu gostaria de colocar essa divisão para os irmãos ver qual é a ênfase do Espírito em cada um desses discursos, para os irmãos verem que como isso está ligado a possuir a terra, a entrar em Canaã. Então eu vou ditar bem devagar para os irmãos anotarem. Então, o livro de Deuteronômio pode ser dividido em 3 discursos. Os irmãos coloquem: primeiro discurso, enquanto eu ver canetas mexendo, eu vou aguardar, viu, irmãos? Nem que eu tenha que ir devagarzinho, para que ninguém perca. Então, primeiro discurso, discurso histórico. Aí os irmãos coloquem na frente. Vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 43. Capítulo 1, verso 1, até capítulo 4, verso 43. Aí os irmãos façam um sinalzinho de igual na frente, ou 2 pontos, como preferir, e coloca: a chave é recordar o povo. O objetivo, então, dessa primeira sessão, que vai do capítulo 1 até 4:43, é recordar o povo. Então, aqui nós já temos a primeira chave que nos ajuda a possuir a terra. O Senhor nos chama a recordar os exemplos que nos foram deixados. É por isso que nós estamos em 1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, o mesmo serve para a nossa história aqui como igreja também. Nós precisamos recordar o caminho que o Senhor fez conosco até hoje. Não foram caminhos que se perderam. A história está continuando. E o Senhor nos chama, vez ou outra, a recordar o caminho que foi feito até hoje. Essa é uma chave para herdar Canaã, que fala da plenitude de Cristo. É algo muito prático. Depois vocês leiam a sessão. Eu não posso me deter, porque senão nós vamos ficar, nesses 3 pontos. Segundo ponto, então, segunda divisão. Discurso legislativo. Discurso legislativo. E a divisão, então, é do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 28. E aqui, então, nós temos a segunda chave que o Senhor nos chama a atenção, para que nós possamos ser a geração que herda e não a que morre no deserto. E morrer está ligado a perder herança, né? Então, qual é a segunda chave do segundo discurso? A chave é ouvir. Coloca um endereço do Novo Testamento aí também, para que depois os irmãos possam conferir. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Então, segundo discurso, repetindo, discurso legislativo, que vai do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 28. E a chave é ouvir. E o endereço do Novo Testamento, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Irmãos, olha a chamada do Senhor aqui. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o falar para nós. Se nós endurecemos o coração, não ouvimos a voz que fala conosco, não haverá herança. Não tem como herdar sem ouvir a voz do Espírito, irmãos.
A segunda chave que eu quero ressaltar é ouvir. Ouça os movimentos, perceba o falar do Senhor no corpo, perceba o falar do Senhor nas suas meditações também durante a semana. Ligue todas elas, ouça o Senhor conduzindo, irmãos. A chave para herdar é ouvir. Não comece em fazer nem em movimentos, é ouvir primeiro. Terceiro discurso, então, é o discurso profético. Terceiro discurso é um discurso profético. Que vai do capítulo 29 até o capítulo 34. Você já tem aí um bom esboço para estudar todo o livro de Deuteronômio. Esses 3 pontos aí, se vocês meditarem e lerem todo o livro de Deuteronômio, certamente será de ajuda. Então, o terceiro discurso é profético, vai do capítulo 29 até o 34. E a chave é a aliança. Porque, irmãos, o que nos conduz à terra? O que nos conduz? É a aliança do Senhor. Então está aí os 3 pontos, irmãos, meditarem: recordação, ouvir e aliança. 3 palavras-chave aí, que o Senhor possa falar ao coração. Então nós vamos a capítulo 6, que é a cena do bezerro de ouro. Perdão, não é o capítulo 6 não. Capítulo 9. Irmãos, então construa o quadro na mente. Moisés então reúne a segunda geração. A primeira geração havia caído prostrada no deserto, exceto 2 nomes, Josué e Caleb. Moisés agora, ele vai começar a recordar o povo toda a história. Tudo que a primeira geração passou, Moisés agora vai trazer novamente à memória do povo. E então nós temos desde o verso 6 aí. Observe que título que foi dado por João Ferreira de Almeida: As infidelidades de Israel. Então olha como começa, desde o verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. O Senhor está falando isso para a segunda geração. Lembrai-vos, verso 6 fala sabe, no verso 7, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira ao Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira ao Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Vocês vão observar que é um relato que Moisés vai detalhar algumas coisas que não aparecem em Êxodo 32. Então isso é lindo demais. Olha os detalhes, que agora os irmãos vão ver a cena com alguns detalhes a mais do que estava lá. Verso 10. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas, as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tirastes do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei, imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixai-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte. Agora Moisés vai relatar o que aconteceu quando ele desceu do monte e viu aquela cena, irmãos. E o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos.
olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Então aqui, irmãos, veja, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, mas depois também ficou 40 dias e 40 noites intercedendo pelo povo, que nós ligamos com a intercessão do nosso Senhor, que é o sumo sacerdote, né, celestial, lembra? Mas olha que detalhe interessante, né? Não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está irado contra vós outros para vos destruir. Porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Até aí, irmãos. Então nós temos o segundo pecado grave que foi deixado como exemplo para nós: idolatria aos deuses. Nossa mente, quando nós falamos de idolatria, nós já ligamos com esculturas, imagens, né? Mas, irmãos, a idolatria vai muito além disso. Nós podemos levantar deuses em nossos corações. Já dizia um irmão que o nosso coração ele é como uma fábrica de ídolos. E isso é uma grande verdade. Os irmãos percebam que durante toda a história do povo de Israel, a idolatria foi um pecado que acompanhou o povo. Tanto que o Senhor, por fim, precisou conduzir o povo até Babilônia, para que ali eles fossem tratados, naquele cativeiro, tratados com relação à idolatria. Mas não se engane, irmãos, Paulo deixa o registro pelo Espírito aqui, de que a exemplo deles, nós ainda podemos ter deuses em nossos corações, coisas que nos impedem, seja pessoas, coisas materiais e tudo aquilo que de alguma maneira se levanta com um lugar inadequado no nosso coração e que nos impede de avançar em maturidade espiritual, que nos impede de nos apropriar das riquezas de Cristo. Não se engane, se o Espírito deixou isso em 1 Coríntios 10, é porque nós não estamos livres disso. Então fica aí a segunda advertência. A primeira é a cobiça ao mundo e a segunda é a idolatria aos deuses. E então nós vamos para o terceiro, que é a imoralidade. Vamos até onde o Senhor nos permitir ir. Se não conseguirmos terminar, eu sei que os irmãos também talvez estejam cansados. Se não conseguirmos terminar, nós continuaremos no outro momento. Então, vamos retornar para 1 Coríntios capítulo 10. E nós vamos para o versículo 8, que vai nos trazer então o segundo grande pecado, grave aqui no contexto de 1 Coríntios 10. Diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então, os irmãos podem colocar o terceiro ponto aí nas suas anotações, não sei se também estão conseguindo anotar, já que nós estamos lendo tanto texto, Imoralidade sexual, podem colocar aí, mas nós vamos ampliar esse contexto também e procurar ver isso à luz de Números capítulo 25, que é o texto que estava na mente de Paulo quando ele escreveu esse verso. Então os irmãos podem ir comigo a Números capítulo 25. Eu preciso colocar antes algo do capítulo 25, porque vai colaborar, vai colocar um pano de fundo adequado para nós abordarmos o capítulo 25 e ver a gravidade dele, irmãos.
e ver como foi algo sério essa cena que aconteceu em Números capítulo 25. Os capítulos antecedentes, que vai desde o capítulo 22 até o capítulo 24, nós temos uma história aí muito conhecida e que nós tivemos a oportunidade, se os irmãos se recordarem, de estudar juntos certa vez, que é a história de Balaque e Balaão. Os irmãos se recordam? Balaque é o rei dos Moabitas, né? E ele então vai enviar mensageiros ao profeta Balaão. Os irmãos se lembram que naquela época, se não me engano, nós estudamos até a vontade do Senhor soberana e a permissiva, não é isso? Se eu não me engano foi isso mesmo o foco. Então, no primeiro momento, Balaão ele se mantém no falar do Senhor. Aqueles mensageiros retornam para Balaque. Tudo isso está registrado aí, eu vou resumir para nós podermos seguir. Eles retornam para Balaque. Balaque, então, ao invés de mandar anciãos, agora vai mandar príncipes e dobrar, então, aumentar em muitos presentes. Balaão, ao invés de ficar com a direção do Senhor, que já havia sido clara, e o Senhor não voltaria atrás em sua palavra, ele então vai ao Senhor uma segunda vez. E nós temos inúmeros exemplos do Novo Testamento que vai nos mostrar qual era a motivação de Balaão ao fazer isso. Então ele retorna ao Senhor novamente, como se o Senhor fosse mudar de ideia, né? E o que acontece? O Senhor então permite que Balaão vá. Irmãos, é assim que o Senhor trata conosco, nós já pensamos sobre isso, né? Nosso coração obstinado, o Senhor permite então, mas depois o anjo do Senhor vai contra Balaão. Os irmãos se recordam? Então nós temos aquela cena com a jumenta e tudo mais, o pé dele é apertado, né? Esmagado, porque pés fala de caminhos na Bíblia, então significa, traduzindo, que os caminhos de Balaão não estavam agradando ao Senhor, né? Então um anjo vem contra ele, então o Senhor depois permite ele ir, porque Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo, ele vai abençoar, porque o povo do Senhor não pode ser amaldiçoado, o povo do Senhor é bendito, e assim nós vemos na linguagem do Novo Testamento quando nós vamos para Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então o povo do Senhor é um povo bendito em Cristo Jesus, é um povo que já foi abençoado com toda sorte de bênção. Às vezes a gente fica pedindo bênção, né? Mas nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então o povo não podia ser amaldiçoado. Por isso que eu coloquei tudo isso, porque agora nós chegamos no capítulo 25, que o povo que não pode ser amaldiçoado vai ser corrompido, que é o mesmo que acontece na linguagem do Novo Testamento para nós, irmãos. Nós podemos ser corrompidos, e nós veremos como agora. Vamos ao capítulo 25, creio que vocês já estão aí, né? Eu acabei citando. Então nós vamos ler desde o verso 1. Lembre-se então, contexto de recompensa, herança, disciplina. Não tem nada a ver com perder salvação. Porque aqui nós vamos ver novamente 23, na linguagem aqui 23, lá 24. E eu vou citar também algumas coisas a respeito disso, para que não haja dúvida, mas ligado a perder herança, não herdar. Por favor, estou sendo enfático nisso para que não haja confusão na mente dos irmãos. Então vamos desde o verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Aí já temos um primeiro povo citado, que quando nós estudamos Juízo nós sabemos qual é o significado dos Moabitas. Os irmãos se recordam? Se não se recordam, puxa uma setinha aí, deixa isso anotado aí, porque Moabitas é um tipo da carne, né? Então nós estamos falando de um povo que não pode ser amaldiçoado, mas que vai então se corromper, andar na carne, né? Então já temos um princípio aí. Os Moabitas é um tipo da carne. Verso 2: estas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses. Novamente nós temos a idolatria sempre acompanhando o povo. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel:
cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Temos aí também os midianitas, que quando nós estudamos Juízes, eles representam tudo aquilo que tira o nosso deleite de Cristo. Percebam? Porque a interpretação bíblica ela é assim, irmãos. Nós ligamos, aí a palavra vai se complementando e nos explicando. Então, os moabitas do verso 1 é um tipo da carne, e os midianitas do verso 6 é um tipo de tudo aquilo que nos tira o deleite de Cristo. Continuando. Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Agora olha esse verso 9. Vou gastar um tempinho aqui falando algo devido aos tempos que nós temos vivido, onde o inimigo tem procurado de todas as maneiras, irmãos, encontrar erros nas Escrituras. E então, aqui nesse verso 9, os irmãos vão perceber que vai dizer assim: os que morreram da praga foram 24 mil. Os irmãos se recordam qual é o número de 1 Coríntios 10? 23 mil. Aí, uma mente questionadora já vai dizer assim: encontrei um erro na palavra, né? Irmãos, é assim que o inimigo age. E ele tem tentado fazer isso durante toda a história da igreja. Só que nunca vai conseguir, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, irmãos. Não há erro nas Escrituras. Então, já gostaria de chamar um detalhe aqui para os irmãos. Quando Paulo cita em 1 Coríntios 10, 23 mil, ele vai colocar um detalhe que não está aqui no texto de Números. Ele vai dizer assim: num só dia, 23 mil. E aqui, no verso 9, nós temos uma citação como que geral, dizendo: os que morreram da praga foram 24 mil. Quando Paulo cita lá, ele diz: num só dia, 23 mil. Então perceba que aí nós já temos uma bela explicação. Há um certo irmão estudioso da palavra, que ele diz que Paulo, ele dá o número mínimo, 23 mil, e Moisés dá o máximo, 24 mil. Irmãos, por que eu estou citando isso? Justamente por isso, para que não haja, nunca se aproxime das Escrituras com essa mente, com uma mente questionadora. Primeira coisa que precisamos saber é que essa é a palavra de Deus, e sendo palavra de Deus, ela é inerrante, perfeita em tudo. E sustente esse testemunho, irmãos. Não abra mão disso. A palavra de Deus, ela é perfeita. E agora sim, naquilo que lhe é devido, e o Senhor for conduzindo, o Senhor vai te tirando algumas dúvidas que nós temos, né, como homens e mulheres do Senhor, né? Mas então eu deixei essa explicação aí, justamente pelos momentos que vivemos. Verso 10. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Vou parar até aí, que penso já ser importante. Esse é um texto muito rico, e muitas coisas poderíamos ressaltar aqui, mas eu vou ficar com aquilo que para nós é essencial no momento, certo? E encerro por aqui. Irmãos, é simples assim. Nós construímos desde o capítulo 22, para que nós víssemos que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, ele é bendito em Cristo, porém ele pode ser corrompido, e isso envolve filhos, que sendo filhos, andam na carne. Isso envolve os midianitas, que representam tudo isso que tira o nosso deleite, o nosso descanso de Cristo. E claro, no contexto que Paulo trouxe também de 1 Coríntios 10, há envolvido o pecado sexual também, tudo embutido nisso. Mas eu quis ampliar o contexto, porque nós somos bons, irmãos, e às vezes em se esquivar de certos problemas, né, e que o Espírito traz para nós com vistas a nos advertir,
nós somos bons em se esquivar. Então, quando nós ampliamos o contexto, aí algo mais pode ser falado. Então, é simples assim, irmãos. Nós não somos chamados para satisfazer os desejos da carne. Nós somos chamados para avançar em Cristo rumo à maturidade espiritual. Então, que o Senhor possa, irmãos, tomar tudo isso que falamos nessa noite. Sei que eu fiz hoje no início acabou sendo um pouco mais rápido do que de costume, mas eu espero que os irmãos possam orar sobre esses assuntos, orar sobre esses pecados que foram citados em 1 Coríntios 10 e pensar principalmente, irmãos, nesses temas que temos falado de maturidade, reino e eterno propósito de Deus. Nós carecemos de luz sobre esses temas, não apenas de luz no que diz respeito a conhecer nas Escrituras, mas luz no sentido de tocar nisso em realidade, ao ponto disso ser algo que capture os nossos corações e guie as nossas vidas. Essa deve ser a nossa oração como igreja do Senhor, porque esses são os movimentos finais que o Senhor tem feito com a sua igreja, irmãos. Não se engane. Não se engane. Se você ainda tem dúvida de que, de fato, a iminência do Senhor está próxima, você precisa ler um pouquinho mais também as Escrituras. Porque quando nós olhamos para o cumprimento profético, de fato, a maioria das coisas já se cumpriram. Quase todas as profecias bíblicas. Falta poucos eventos finais. O irmão Christian Shen, ele um grande estudioso da palavra, ele ressalta 20 eventos proféticos que faltam para se cumprir, né? E há outros que também pensam de outra maneira, não tem problema, mas apenas que os irmãos vejam a iminência da vinda do Senhor. Então, que os nossos corações estejam centrados naquilo que de fato é essencial, que nós não nos percamos como crianças, agitados por um lado e para o outro, que qualquer brinquedinho que passa tira a nossa atenção, que qualquer situaçãozinha tira o nosso deleite, o nosso desfrute de Cristo, mas que nós possamos avançar, irmãos. Há um clamor do Espírito por avanço e maturidade espiritual. Paulo vai dizer assim aos Gálatas: meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em vós. Paulo, pelo Espírito, ele estava sentindo uma dor de parto quando ele escreveu aquele versículo, irmão. E a dor de parto não cessou. O Espírito ainda continua clamando para que a sua igreja se levante, se aproprie e avance em maturidade espiritual. Esse é o clamor do Espírito e a urgência do Espírito para os nossos dias. Não perca isso. Você não foi chamado para nada menos do que isso, irmão. Não perca, não tire os seus olhos. Tudo vai vir agora nos últimos dias como distração. Tudo vai vir como distração. Barulho, ruídos, tudo. Por favor, traga a mente cativa e que nós possamos juntos avançar, irmãos, tanto localmente quanto também com o movimento que o Senhor está fazendo com a sua igreja universal, porque Deus tem um corpo e Ele está se movimentando, Ele está indo por um caminho, irmãos, e nós precisamos seguir junto com Ele. Vamos orar, o Senhor fale a cada coração. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta noite. Graças te damos, Senhor, por Tua palavra, como já dissemos, sempre perfeita. Não há nenhum erro, Senhor. Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. E todas as vezes que nós nos colocamos diante dela, nós ficamos perplexos, Senhor. Quão rica é Tua palavra, perfeita em tudo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a preservou, essa palavra escrita temos em nossas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que agora ela possa ser guardada em nosso interior, Senhor. Que não se perca. Ó Senhor, que o Teu clamor nesses últimos dias possa ecoar em nossos corações e nos mover juntamente contigo, Senhor. Ajude-nos a perceber Teus movimentos. Ajude-nos a sentir o pulsar do Teu coração, Senhor. Aonde está Teu coração, Senhor? No que o Senhor está envolvido, Senhor? Aonde o Senhor tem pedido para nós nos retirarmos, Senhor? Quais são os Teus movimentos nesses últimos dias, Senhor? Ensina-nos a ver com olhos espirituais, com olhos abertos, de que a Tua vinda está próxima, Senhor. Para que nós não nos percamos com barulhinhos, com coisas infantis, Senhor, mas que nós avancemos junto contigo, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda todos os meus irmãos.
Dê-nos, Pai, entendimento desses assuntos. Conduz nossas vidas, Senhor. Não permita que o tempo que nós vivermos aqui, vivamos na carne. Vivamos desfrutando os prazeres transitórios, satisfazendo nossa carne, Senhor. Mas que nós possamos andar contigo, satisfazendo o teu coração, Senhor. E assumindo uma posição de responsabilidade, de maturidade, porque é isso que o Senhor aguarda dos seus filhos. Porque o normal, Senhor, é que haja crescimento. O normal é que aqueles que eram bebês, porque de fato todos nós começamos assim, mas que esses que eram bebês agora, eles possam se tornar homens, adultos, varões de responsabilidade. Ó Senhor, nos ajude. E que nós sejamos aqueles que serão encontrados, Senhor, vigilantes e atentos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.